Queridos amigos e queridas amigas, vamos falar sobre liberdade de expressão. Esse é um dos grandes temas da sociedade brasileira agora. Esse é um dos grandes temas das disputas eleitorais. Deixa o povo falar à vontade o que pensa ou estabeleço aqui e ali limites? Ou será que eu não deixo o povo falar o que pensa e, enfim, vem aí o poder público e fala, olha, você só pode pensar ou discursar se o seu pensamento ou o seu discurso for desse ou daquele teor. Vejam a gravidade do tema, vejam como ele se coloca numa relação essencial na questão da liberdade individual em face do poder público. É claro que a Constituição já resolveu a parte principal para a gente. É claro que a Constituição veio lá e botou no artigo 5º, o artigo dos direitos e garantias fundamentais, a mais ampla liberdade de opinião, de expressão, de religião, de atuação científica ou cultural. Então, a Constituição claramente prevê a liberdade de expressão, a Constituição proíbe a censura prévia e a Constituição faz o que me parece muito correto, que é dizer o seguinte: assegura-se a liberdade de expressão, vedado o anonimato. E quem causar dano material ou moral a alguém ou à imagem terá que responder por isso. Então, a Constituição prevê o direito de resposta e prevê a indenização por dano material, moral ou à imagem. Ou seja, a solução constitucional para mim é bastante clara. Fale o que quiser sem qualquer censura prévia. Escreva o que quiser, encene o que quiser, filme o que quiser, sem nenhum tipo de interferência, sem nenhum tipo de censura prévia. Porém, tenha coragem e coloque lá o seu nominho. Ó, eu, Luiz Carlos, estou dizendo isso. Tenho liberdade para dizer isso, mas está aqui, ó. Luiz Carlos está dizendo isso. Por quê? Porque aí se eu ofender alguém, se eu mentir, essa pessoa poderá vir pleitear direito de resposta ou pleitear indenização por dano material, moral ou à imagem. Então essa é a solução constitucional. É evidente que esse é um daqueles chamados hard cases, né? Casos difíceis. Puxa vida, professor, quer dizer então que se o sujeito resolver escrever um livro sobre o senhor, por favor, né? Ninguém vai perder tempo com isso, mas numa hipótese, num exemplo, alguém resolver escrever um livro sobre o senhor e disser o seguinte: esse sujeito está cada vez mais míope, gordo e careca, ele pode propagar essas evidentes mentiras? Né? Pode. Bom, mas eu não vou gostar. Mas ele pode. Né? Eu que então pleitei o direito de resposta. Falo, não estou totalmente careca, tenho uma pelugem, né? Estou míope, mas nem tanto. Colocando o óculos adequado eu enxergo um pouquinho. E estou gordo, mas entrei na academia. Eu posso pleitear o direito de resposta e ele pode escrever o que ele quiser. Se ele colocar lá algo que me prejudique materialmente, né? Então, por exemplo, eu tenho a vida como professor, esse sujeito coloca lá um negócio que afeta a minha vida como professor, eu posso até pleitear uma indenização. Então, essa é a solução constitucional para esse caso difícil. Eu nunca apoiei aquelas soluções assim, bom, soube que vão publicar um livro a meu respeito dizendo que eu sou míope, calvo e gordo. Eu vou entrar no judiciário para impedir a ofensa. Não é a solução constitucional. Né? Eu não posso ir lá impedir a divulgação daquele livro. Não é possível, não é a solução que a Constituição dá. Eu posso responsabilizar, mas eu não posso impedir. Posso pleitear direito de resposta, mas não impedir a publicação. Está muito bem que assim seja. A Constituição fez a sua escolha. Era um caso difícil e a Constituição fez a sua escolha. Okay? O Supremo Tribunal Federal, em vários julgados, se pronunciou sobre isso, né? Quando disse que toda a lei de imprensa que estabelecia uma série de limites não foi recebida pela Constituição de 88, quando disse que aquela história do Código Civil, né, de que alguém só poderia fazer uma biografia se fosse autorizada pelo biografado. Imagina,
O Supremo falou, nada disso, isso não existe. Liberdade de expressão, desde que a pessoa se identifique. Não há liberdade de expressão anônima, não há. Né? E assegurado o direito de resposta e o direito de indenização. Mas aí nós chegamos, colegas, no seguinte problema. E no período eleitoral, e durante as eleições, e durante esse procedimento de disputa de poder, de debate, posso também falar o que eu quiser? Posso também propor o que eu quiser? E se o meu discurso for um discurso discriminatório? E se o meu discurso for um discurso que incentive a violência? E se o meu discurso ofender a imagem, a honra de alguma pessoa? Como é que funciona isso no processo eleitoral? Bom, eu quero lembrar aqui, eu quero trazer à baila um elemento importante desse debate quando falamos em período eleitoral. Porque você quer falar o que quer no seu panfleto de campanha, no seu santinho, ou você quer usar a televisão, que é uma concessão pública, que é um recurso do contribuinte ali para a campanha, para atacar o adversário e mentir sobre ele. Então, vejam que são situações distintas. Né? No meu modo de ver, mesmo nesses debates, deve prevalecer a mais ampla liberdade de expressão, sem nenhum tipo de censura. Mas aqui me parece que o discurso de ódio, me parece que a incitação à violência podem levar à responsabilização de quem tenha dito isso ou aquilo. Me parece que quando a lei, por exemplo, diz que no horário eleitoral televisivo, se você ofender alguém, essa pessoa terá direito de resposta, me parece que a lei age bem e age constitucionalmente. Muitas vezes essa distinção, colegas, entre uma opinião e uma incitação ao ódio e à violência, muitas vezes nós temos uma área fronteiriça. Então eu me lembro o seguinte, teve um candidato, eu não lembro o nome dele, mas ele fez um comentário assim, desqualificado sobre a população LGBT. Né? Então foi um discurso horroroso, muito preconceituoso. E aí meteram lá uma ação de indenização contra ele, acho que ele perdeu. E falaram, não, ele não pode falar isso, ele não pode falar aquilo e tal. Eu fiquei pensando comigo mesmo, olha só, é bom que o eleitorado conheça a verdadeira opinião daquele candidato. Aquele candidato preconceituoso falou coisas preconceituosas, é bom que a população saiba. Porque senão, se você proíbe o sujeito de fazer esse discurso, né, ele vai dizer que é um grande democrata, é um grande liberal, é a favor da igualdade, você vota nele, chega lá e ele age em sentido diverso. Então, até pela questão da transparência, me parece que não convém coibir esse discurso. Mas é claro, se o sujeito chegar e incitar diretamente a violência, vamos bater, vamos matar, vamos não sei o quê, não pode. Esse é o grande limite à liberdade de expressão, mesmo no período eleitoral. O chamado hate speech, o discurso de ódio. Para esse, me parece que não há proteção constitucional. Fora isso, que os candidatos debatam livremente. A eleição não tem um acórdão famoso do Tribunal Superior Eleitoral, a eleição não é uma batalha de confetes, a eleição é uma disputa pelo poder, é briga de verdade. Então, no meu modo de ver, o candidato tem a liberdade de criticar o adversário, falar que o adversário é incompetente, falar que o adversário é bobalhão, falar que o adversário é ladrão. Pode até falar que o adversário, pode até trazer, né, isso é falta de educação, mas não está proibido, trazer até a vida íntima do candidato para o debate. Ou seja, o debate tem que ser o mais franco, o mais aberto possível. Eu sou contra que a justiça eleitoral queira, por exemplo, assegurar os bons modos do debate. Há coisas que, como cidadão, a gente gostaria que existissem, mas isso não significa que eu vou cercear, vou proibir o debate mal educado, o debate de mau gosto, o debate vulgar.
A liberdade de expressão inclui a liberdade de ser vulgar, inclui a liberdade de enfiar o dedo no nariz e ver o que tem lá, inclui a liberdade de coçar as partes baixas. Ou seja, isso aqui, o eleitor que julgue, não pode a justiça querer que a disputa eleitoral seja uma disputa entre cavalheiros do século XIX discutindo do alto das suas boas maneiras. Esse limite não teria apoio constitucional, deixa a briga rolar para que os candidatos se apresentem e critiquem os adversários. A legislação eleitoral não vai muito nessa linha que eu estou dizendo, não. Ela está cheia de pequenas restrições. Então, eu posso, por exemplo, impulsionar conteúdos nas mídias sociais, quer dizer, pagar para divulgar aquilo, desde que eu não faça propaganda negativa. Eu não posso pagar para criticar o adversário, eu só posso pagar para me elogiar como candidato. Isso me parece um erro, né? A meu ver, inconstitucional, inclusive. Não é possível. Deixe que o debate corra solto. Professor, e o direito à mentira? Será que existe um direito à mentira no processo eleitoral? Colega, se a gente acreditar em tudo que os candidatos dizem, né? Enfim, acho que o Brasil na eleição seguinte, o Brasil vai se transformar na Suíça, né? Vai ser um país rico e felicíssimo, né? Claro que o debate político ele envolve justamente a lida com emoções, com expectativas, com visões de mundo, com narrativas, né, como as pessoas dizem. Então eu não posso pegar uma balança de ourives, uma balança de precisão, para ficar ali vendo se cada vírgula que o sujeito falou realmente corresponde ao mundo fenomênico. Isso não. Agora, há mentiras capazes de influenciar o eleitorado a ponto de fazer pender, né, a sua inclinação, né, fazer pender a sua preferência. São as chamadas, né, eu nem gosto desse nome, enfim, mas são as chamadas notícias falsas, fake news, né? Há mentira na política. Posso mentir desbragadamente, sem peias? Posso mentir sobre qualquer coisa? Posso inventar um mundo alternativo? Né? De novo, colegas, a regra é a liberdade. Mas se a mentira tiver esses contornos, primeiro que é crime previsto no Código Eleitoral, né? Divulgar informação falsa ou prejudicialmente incompleta capaz de influir no eleitorado, né? Então, a mentira intencional, dolosa, desbragada, a lei proíbe. E aqui eu acho que ela age bem. Então, vejam que eu estou tentando estabelecer critérios de distinção entre essa ampla liberdade e algumas restrições, a meu ver, justificáveis, né? Então, as fake news, a mentira deliberadamente falsa, né? Ela não tem lugar, ao menos quando se trata da campanha com recursos públicos, a campanha na TV. Nesses casos, porém, mesmo assim, não pode haver censura prévia. E mesmo assim, o critério é identificação, não há possibilidade do anonimato, direito de resposta e indenização por dano material, moral ou à imagem. Ok? Sintetizando aqui o meu pensamento, né? Viva a liberdade, abaixo a censura, cuide do que é seu, né? Debata amplamente, assine, responda por isso. Okay? Mas, professor, hoje em dia tem uns negócios assim que são muito mau gosto, muito ruins, uma arte que eu acho meio degenerada, né? Então tem lá um espetáculo teatral, todo mundo pelado e todo mundo se pegando, aí tem uma imagem que eu acho ofensiva. Minha recomendação? Não vá a esse espetáculo. Se tiver na TV, desligue a TV, abra um livro. Se as crianças estiverem na sala, passeie com as crianças. Se isso ofende os valores familiares, desligue a TV. Converse com a sua família. Né? Estabeleça o diálogo.
A ideia da proibição é uma ideia que a Constituição não autoriza, estimados amigos. Por mais de mau gosto que aquilo seja, por mais que aquilo seja ofensivo aos seus valores, né? Vira e mexe, eu já vi coisas que são muito ofensivas ao meu gosto. Tem um gosto meio quadradão, né? Gosto de música clássica, gosto dos Beatles, enfim, eu sou uma criatura do meu tempo e meu tempo olha para o passado. Então, muitas coisas que eu vejo hoje em dia eu acho tremendo mau gosto. Mas que coisa horrorosa, né? Enfim, mas é um direito meu achar tudo isso. Mas não é um direito meu impedir aquele espetáculo, aquele livro, aquele programa que está passando por ali. Não sou obrigado a ver. Posso proteger a minha família diante daquilo, né? Posso escolher aquilo que eu mesmo e os meus, né? Por exemplo, os filhos vão usufruir, isso sim, né? Mas a Constituição não autoriza. Posso protestar do lado de fora? Perfeitamente, olha. Está aqui um cartazinho, olha. Esse espetáculo é um lixo, né? Posso. Não assistam! Ei, boicote o produto, viva! Problema nenhum. Isso é liberdade de expressão. A proibição é que, a meu ver, a Constituição não autoriza. Bom, finalizando então, essas são minhas pequenas opiniões sobre a liberdade de expressão. Dei ênfase à questão do ambiente eleitoral, porque eu lido um pouco com isso e compartilhei com vocês um pouco dessa minha visão de mundo. Muito obrigado. Meu nome é Luiz Carlos, né? Estou assumindo aqui a responsabilidade por minhas opiniões, tá bom? Um abraço a todos e a todas.